Então, galera, era para ser uma live, mas infelizmente, né, por questão de internet, eu não sei o que aconteceu aqui, mas imagino, na parte racional eu não sei o que aconteceu, mas na parte espiritual, com certeza. É porque é uma palavra muito forte e eu acho que é por isso, né, que o diabo não quer você falando de algo assim e nem ensinando algo assim. Mas nós vamos ensinar sim esse vídeo. Possivelmente está saindo em outro momento aqui, que não o horário que eu combinei com vocês e que eu mandei a mensagem para vocês e você recebeu esse link de novo, né? Mas espero que você seja tocado e abençoado por Deus em nome de Jesus. Normalmente em live eu ia orar antes, mas aqui a gente vai direto na nossa mensagem, já que é um vídeo para que você possa ser tocado e abençoado. E não se perca esse estudo que eu preparei, né? E Deus colocou no meu coração há muitas semanas atrás. E hoje eu venho aqui para repassar para vocês na segunda-feira, que era para acontecer a live, tá bom? Então vamos aqui para o nosso estudo. É preciso ser útil, ou preciso ser útil, eu preciso ser útil, você precisa ser útil. E onde está escrito sobre isso? Jó, capítulo 22, versículo 2 a 3, fala o seguinte: pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? Então, se você fosse totalmente correto, se você fosse justo, se você fosse o suprassumo da perfeição, o que Deus, o Todo-Poderoso, ganharia com isso? Será que ainda assim você seria útil a Ele? Ou será que Ele já tem tudo e não precisa de você como ser humano para fazer a obra dele? A pergunta é fácil de responder no início, que nós precisamos de Deus e Deus precisa de nós para agir aqui na Terra. Não que Ele não pudesse fazer isso sozinho, mas Ele quer usar eu e você como instrumentos dele. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa tocar aqui. O segundo ponto que eu queria abordar com vocês é sobre a história de Marcos. É uma pregação que eu já fiz ela há muito tempo atrás, dentro de igreja, mas não foi gravado, então por isso eu estou trazendo ela junto com essa mensagem de hoje aqui, porque ser útil é tudo o que Marcos tentou ser, mas não sabia o caminho ou quem pudesse levar ele a ser útil. E isso é o que talvez você aí na sua casa está tentando ser útil em alguma coisa, em alguma igreja, em algum lugar, mas você não consegue achar o seu lugar, o seu momento ali onde você vai se sentir totalmente útil. E hoje a gente vai trabalhar em cima dessa história de Marcos e eu queria apresentar para vocês aqui. Então, quem foi Marcos? Quem foi Marcos? Autor do Evangelho, tá? Ele foi o filho de uma mulher chamada Maria. Em Atos capítulo 12, versículo 12, também vai dizer isso. Percebo isso, que ele se dirigiu, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Qual que é, assim, essa aqui é um dos princípios de Marcos que talvez ele não percebeu, e que quando eu falei sobre Marcos pela primeira vez, eu coloquei até a minha família, né? Eu cresci num lar onde não era evangélico, era católico, mas se falava o tempo todo de Deus ali. Então eu tive, né, posso colocar um berço
de evangelho, né? Um berço que me ensinou coisas, mas isso não fez de mim, no início da minha jornada, né, ser uma pessoa que viveu com Cristo. Eu era, por costume, né, ir à igreja, mas aquilo ainda não tinha me transformado. E por mais que Marcos aqui, ele também morasse em uma casa, onde era uma casa de oração, uma casa onde tinha ali pessoas que estavam conectadas com Cristo, ele também não se mostrou diferente no primeiro momento. Mas é importante que a gente sabe, né, que toda palavra ela não volta vazia. Ela está no momento certo, no lugar certo, para a pessoa certa. Então, basta um start no futuro para que tudo mude. E como já foi falado ali, ele é autor do Evangelho, né? Evangelho de Marcos. Então, isso aqui é o que a gente vai tratar aqui junto com Marcos. Então, vamos passar aqui para o próximo tópico que eu quero abordar com vocês dentro dessa história de Marcos, porque cada coisinha, cada passo aqui de Marcos apresentado pela palavra nos ensina algo muito bacana. Então vamos lá. João Marcos também era primo de Barnabé. Continuando falando sobre essa questão de parentesco, né, que é muito importante, nós temos que ver que, além da mãe dele ter uma casa que era uma casa de oração, ele também tinha aqui um primo, né, um parente que também vivia em comunhão com Cristo, encontrou com Cristo, deu todas as suas coisas, né, ali no início de Atos. Com certeza você conhece essa história. Então, ele também era uma pessoa desapegada das coisas materiais e só focava em Deus, o que fez dele uma pessoa diferente no reino de Deus, e por isso que está registrado na palavra de Deus o nome dele. Mas vamos ver a contribuição aqui dele aqui. Colossenses capítulo 4, versículo 10 diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no bem, ou recebam. Por que eu coloquei isso aqui? Só para vocês verem, né, que ele realmente é primo. Nós temos textos citando isso, mas é importante ver que Marcos aqui, ele já era um homem bem recebido, uma pessoa que se ele chegar na sua casa, se ele aparecer por aí, recebam-no bem, recebam. E não é qualquer coisa você receber alguém na sua casa. Você não recebe qualquer pessoa. A pessoa tem que ser uma índole boa, né? Você tem que saber quem é aquela pessoa para você receber. E se você está sendo recomendado, é porque algo de bom você tem. Mas só que esse ato aqui de Colossenses, né, é um pouco mais à frente na história de Marcos. É só para mostrar mesmo que realmente ele era primo de Barnabé. Só para você, em textos, né, saber que realmente ele era primo de Barnabé. O que a gente precisa agora entender melhor, e eu e você precisa compreender, é que qualquer pessoa, aí eu entro na parte do poder da liderança, que é o título dessa mensagem, tá? Por quê? A parte que é fundamental é você ter um bom líder. Um bom líder é aquele que vai ver em você qualidades que outras pessoas não vão ver. Mas não basta só ver as qualidades. Ele tem que usufruir dessas qualidades. Não por bem próprio, mas sim por reino de Deus. Porque é isso que nós estamos falando aqui. É algo para o reino de Deus. Então não faz sentido eu também extrair dessa pessoa tudo para mim. Eu preciso dessa pessoa para o reino.
E lógico que qualquer pessoa que está dentro da igreja, ela tem que ser levada a fazer coisas para o reino. E aqui nós estamos usando, lógico, o pano de fundo de Marcos. E aqui nós temos a informação, segundo a história de Marcos, que quem fez isso com ele foi Barnabé e Paulo, lá em Atos capítulo 12, versículo 25, que diz o seguinte: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo, que era Saulo, chamou-se Paulo, voltaram de Jerusalém, levando consigo também João, Marcos, João, também chamado de Marcos. E isso faz com que você entenda que tinha 2 líderes ali para guiar. E aí nós temos que entender também as características desses líderes. Porque é importante você entender que um bom liderado, uma boa pessoa, uma pessoa que vai fazer a diferença no reino, ela tem que ter um bom líder. Porque, como já dizia o pastor Manu Bezabarba, nome difícil, né? Mas ele falou num dos podcasts que está aqui também no canal, ele falou algo interessante que eu queria citar para vocês aqui. Ele falou: discipulado é descer para o lado. E quando você entende esse discipulado, descer para o lado, você vai conhecer e compreender quem você está liderando. Isso falando na perspectiva de líder para quem está sendo liderado. Se você não conhece a pessoa que você lidera, provavelmente as suas atitudes vão ser erradas. E também, em contrapartida, quem está sendo liderado precisa deixar isso bem palpável para o seu líder. Porque se eu tenho uma facilidade com mídia, com coisas de computador, se eu deixo claro isso para quem é meu líder, o meu pastor, com certeza ele vai me usar dentro da mídia. Se eu sou uma pessoa que tem uma boa palavra, ou sou um bom mestre, porque eu ensino, porque eu prego, né, ou ministro em cursos teológicos, com certeza esse líder vai me chamar. Então, no caso de Marcos, ele ainda não tinha nada assim que mostrasse de fato quem ele era e o que ele poderia fazer. E aí entra uma outra parte, né, que é você usar as pessoas em lugares onde elas não vão ser bem aproveitadas. Onde talvez ela tenha até vontade de estar, mas é por uma questão de fazer algo, de ser útil. E, por exemplo, a pessoa ela não sabe cantar, mas falta um ministro para cantar. E ela, para suprir uma necessidade, ela vai até o altar, ela vai lá cantar. E todo mundo vai louvar e glorificar a Deus. Não porque ela canta bem, mas pela coragem, pela ousadia de, não tendo outra pessoa melhor e mais capacitada, ela está pronta, apta a servir. E esse apto a servir é muito importante dentro da casa de Deus. Porque quando você passa por vários setores da igreja, fazendo várias coisas que até não são ainda o seu ministério de ofício no futuro, isso vai te dar bagagem para no futuro você não errar. E você ser visto como uma pessoa que foi transformada e modificada por Deus. Então, quando você entra dentro da história de Marcos, tudo isso que eu estou explicando para vocês está lá, tá? Eu estou trazendo coisas do dia a dia para que você possa entender quem você é. E também vou falar daquela pessoa que também não é uma pessoa da igreja, porque Marcos, ele é chamado e ele, aparentemente, o que a gente vê é que ele não tem todas as ferramentas para ser utilizado dentro do reino ainda. Ele é pego meio que no vamos lá, porque eu preciso de você.
E é o que eu acabei de dizer. Não tendo a opção de um cantor de ofício, né, nós vamos trazer alguém que realmente, pelo menos, saiba cantar as músicas. Saiba tocar 3 notas no violão, vamos repetir aquela música 500 vezes. Mas não vamos deixar de ter o louvor. Não vamos deixar de ter a palavra, porque o pastor, o pregador da noite, ele não tem toda a homilética perfeita ainda. Mas vamos dar a oportunidade e vamos fazer com que a igreja continue andando. Isso é importante. Então vamos aqui, continuando o nosso estudo aqui, né? A função, né, serviço com Paulo e Barnabé fica evidente aí em Atos capítulo 3, versículo 5, que diz: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar, que é o que eu acabei de dizer. Às vezes, você está ali para auxiliar quem vai vir até melhor que você. Mas é preciso começar. E também, o discipulado, que eu estava dizendo agora, ele passa por você ter alguém cuidando de você. E aqui nós temos Barnabé e Paulo cuidando de Marcos, o que é muito importante. Por que é tão importante isso? Porque quando você... vou trazer uma outra história da minha vida, de um discípulo ou um discipulado que eu fiz com um amigo. Eu era diácono numa igreja, na igreja da Visão da Fé, vou falar o nome aqui para vocês, e aí tinha lá o Ramon. O Ramon chegou na igreja querendo aprender tudo, querendo ser esse Marcos. Eu quero fazer. Se botou em prontidão. Eu já montava o som, já cantava, já tocava, e o que eu tinha que ensinar para ele, que estava chegando e também se tornou um diácono, era ser um diácono. Porque ungir a cabeça de alguém é muito fácil, né? Vai lá, derrama o óleo, mas eu quero discipulado sobre esse jovem. E a melhor pessoa para discipular um diácono ou discipular um cantor é um outro cantor. Não é às vezes um pastor, é a pessoa que vive as dificuldades do dia a dia ali. Lógico que o pastor, o líder, né? Ele também, até chegar a pastor, com certeza talvez já passou por diaconato. Uma ou outra pessoa que passa direto, né? Sem pula o diaconato aí. Mas normalmente, né? Tem uma hierarquia e acontece. Mas ali, o nosso amigo Amon, ele ouviu várias vezes eu ensinando várias coisas. Uma das coisas, por exemplo, que eu achei interessante, que eu ensinei ele, que foi muito interessante, ele tinha telefone, mas toda vez que você ligava para ele, você não conseguia falar com ele. E aí, eu chamei ele e falei: ô Ramon, deixa eu te explicar uma coisa. Você é diácono. Diácono, a palavra diácono é servir, que é o que nós estamos explicando aqui para vocês hoje, tá? Então, você precisa estar pronto para servir. E servir não é só dentro da igreja. Você agora é diácono, você tem que servir dentro e fora da igreja. Então, se alguém te ligar, e se você está aí abrindo o culto, se você está dando uma palavra uma vez ou outra na igreja, se você toda hora, na hora que alguém chega aqui, você aperta a mão para entrar com esse sorriso maravilhoso que você tem, saiba que você tem que estar disponível para essas pessoas quando ela te ligar para talvez pedir um pedido de oração. Quando talvez você apertou a mão dela aqui, quando ela entrou, e você não sabia que ela nunca tinha aceitado a Jesus. Mas o toque na mão ali fez com que aquela pessoa se ligasse a você, porque nenhuma outra pessoa talvez tocou nela na mão, deu um abraço, deu aquele sincero sorriso que você dá. Então isso faz diferença. E essa pessoa vai te ligar. E quando ela te ligar para aceitar Jesus, o que ela vai ouvir do seu telefone?
tu, tu, e nada. Porque você não atende o telefone. Então, a partir de hoje, quero te ensinar que você tem que estar pronto para servir. Enfim, ele logicamente aprendeu, entendeu, mas eu exortei ele de uma forma que eu ensinasse ele. Porque não adianta você só dizer não para aquela pessoa ou falar que não deve fazer X e Y coisa. Você tem que explicar a pessoa o porquê. É como uma criança, tá? Não o Ramon, mas o ensinar é como você ensinar uma criança. Você não adianta você só bater. Você tem que ensinar o porquê não fazer de novo. Entendeu? A diferença aí que a galera não entendeu ainda, por exemplo, a diferença de um cachorro com uma criança é isso. Você vai tentar explicar para o cachorro não vai entender ali na primeira vez. Mas uma criança, quando você explicar para ele, com certeza ela vai entender da primeira vez. Porque é um ser humano. A diferença maior de um ser humano e de um cachorro é isso. Um é irracional, o outro é racional. Então, vamos lá, galera. Vamos entender quem nós somos em Cristo. E vamos continuando aqui, para não se estender tanto nessa mensagem aqui, nessa palavra. Mas espero que você esteja sendo abençoado e entendendo o que eu quero propor aqui nesse texto, tá? Aí, uma outra parte foi um tempo quase infrutífero em Chipre. Atos capítulo 13, versículo 12 a 13. O que nós vamos ter aqui? É importante entender que quando você também não está preparado, você vai entrar em algumas ciladas, né? Que o seu líder, por não ter a maturidade naquele momento, ou não ter o entendimento total de quem você é, porque ele não te conhece, por mais que ele é seu líder, ele não conhece você, porque ele está longe, ele não anda perto. E quem não anda perto não tem relacionamento. É a mesma coisa você e Deus. Como você pode conhecer a Deus se você só anda longe? Agora eu vou pegar você aí que não é um cristão, porque esse vídeo também vale para você. Você quer conhecer Deus, quer entender Deus, mas você não anda perto dele. E como que você vai entender o seu líder, Deus, se você não anda perto dele? No caso de Deus, Deus quer sempre estar perto de você. Mas será que o seu líder ele está bem perto de você? É importante pensar nisso. Porque se ele não está, ele precisa se corrigir. Porque quando ele não está dessa forma, não está perto, ele faz coisas erradas. Ele acaba errando com você. Porque por não te conhecer, ele vai te colocar numa enrascada e que você não tem maturidade, estatura ali para entender o que é aquilo que você está fazendo. E possivelmente você vai desistir. Então já te dei a dica do que aconteceu com Marcos. Então capítulo 13 de Atos, versículo 12 e 13 vai dizer, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João aqui, lógico, João Marcos, tá? O que é interessante esse texto aqui? Olha que interessante esse texto. Antes de chegar a essa parte final, Paulo, ele exorta fortemente uma situação que aconteceu aqui de um rapaz que ele tentou confrontar Paulo. Ele falou com Paulo que aquilo que ele pregava não era verdade, que ele, tentando atrapalhar, e Paulo tentando pregar para esse procônsul. E aí, quando isso acontece, é interessante que Marcos, ele é auxiliar. Ele está vendo tudo aquilo. Aí uma pergunta que ficou no texto ali e você nem reparou. Houve salvação? Houve.
procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com os ensinos do Senhor. Ótimo, maravilha, perfeito, está havendo salvação. Isso aí é o suprassumo, mais uma vez citando essa palavra, eu adoro essa palavra, do Evangelho. É haver salvação. Agora, por que isso está registrado na Bíblia? Porque a parte da liderança não entendeu que, mesmo havendo salvação, não teve um cuidado com quem estava sendo discipulado ao lado. Porque colocou ele numa situação tensa e difícil, João, porque ele não entendeu a magnitude de ser missionário, de estar nas ruas, de ouvir palavras que não são as palavras que a gente quer ouvir todos os dias. Isso não ensinaram, não perceberam para ele. Houve salvação? Glória a Deus. É como você fazer um evento hoje e vai ter salvação. Mas você olhou os seus membros, as pessoas que estão ao seu redor, fazendo com que esse evento aconteça, se elas também não estão adoecendo e pensando em desistir com Marcos, como aconteceu com Marcos aqui. Ah, não, houve salvação, então tá tudo bem. Não tá, porque aqui olha como que o texto fala. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Não, então se Marcos deixou, o erro é dele. Foi isso que Paulo pensou. Isso que Paulo pensou. E se você pensa isso, você vai errar igual Paulo. A mesma coisa. Porque o final da história, quem já lê mais a Bíblia sabe. Mas nós vamos chegar lá. Antes de chegar lá, você tem que entender essa parte aqui. Que a salvação ela é importante. Ela precisa acontecer na igreja. E é fundamental que ela aconteça. Mas tem que haver qualidade nesse processo. E não deixar de lado aquela pessoa que está sendo discipulada. O tempo todo enquanto você, como líder, avança, abençoando pessoas e fazendo com que essas pessoas se convertam ao Evangelho, você também precisa entender quem está do seu lado, se essa pessoa está te acompanhando. Porque é quando, não sei se você já teve, vocês tiveram já essa oportunidade de você fazer, meu pai como mecânico, né? Meu pai sempre tinha que fazer algum resgate de algum carro, né? O carro quebrou, estrada, aí ligava pro meu pai ia. E às vezes, geralmente, dependendo do horário, eu tinha que ir com ele para dirigir o carro. E por isso que aos 10 anos eu já aprendi a dirigir. Porque fazendo esse socorro, né? A gente chama, né? O socorro a esses carros, acabei aprendendo a dirigir desde os 10 anos de idade. Que não é o correto, mas naquela época a gente fazia, né? Mas eu precisava ajudar meu pai também. E assim, se você vai fazer um socorro a alguém, olha que interessante como que a vida nos ensina. Ali tem um camão, não sei como é que chama aqui, não sei onde você tá aí, não sei se é camão que chama, mas é um bastão de ferro, né, que fica ali no carro e muitas vezes, em muitos momentos, era uma corda. Era uma corda que se ligava um carro a outro para um puxar o outro. E quando é corda, você tem que ficar esperto, você tem que deixar a corda esticada e se o carro da frente frear e se você se distrair, você bate na traseira do carro da frente. E aí é mais um problema ainda, porque o carro que você está dirigindo ali atrás não é seu carro, é um carro do cliente. E o carro da frente é o carro do seu pai. No caso, no meu. E colocando a figura paterna ou usando o nome pai aqui, a gente consegue ir mais profundo ainda nessa mensagem,
tá? Eu não vou ir tanto para não aprofundar, não atrapalhar tanto a mensagem aqui, não sair fora do tema. Mas, olha que interessante, trazendo isso aqui para você. Se eu vejo meu pai na frente e coloco a figura de pai agora com Deus, se eu não deixar a corda esticada e deixar essa corda sempre ali precisa, que quando ele pedir para parar, eu tenho que parar porque eu não tirei meu foco do meu pai, pensa no Pai Deus, hein? Olha aí. Eu acabo não me chocando com a vontade dele, com o que ele está fazendo. Porque ele sendo meu líder, e aí você pode colocar isso horizontalmente aonde você quiser colocar aí como liderança, eu não vou me chocar com esse líder, porque eu ando numa distância dele que eu consigo ver o carro da frente, que eu consigo ver o que ele está fazendo, ele consegue me ver pelo retrovisor, onde eu estou indo, como eu estou indo. Ele sendo meu pai e sabendo que eu é que preciso de socorro, olha como é espiritual isso, hein? Ele não vai correr com o carro, porque ele sabe que se ele correr muito, porque meu carro precisa de socorro, se ele correr muito, o meu carro depois vai precisar parar uma hora. E quando precisar parar, pela velocidade, se eu me distrair, eu vou me chocar nele. Então, o meu pai como líder, e bom líder que é, ele também sabe a velocidade que ele tem que andar comigo. Ele não vai andar mais rápido que necessário. Ele não vai andar tão devagar, porque a corda pode se afrouxar e se quando ela voltar a acelerar, se ele volta a acelerar muito rápido, possivelmente essa corda vai arrebentar ou vai quebrar algo no carro, ali no para-choque. Então, meu irmão, olha que tremendo essa palavra para a sua vida. Um líder tem uma importância fundamental na igreja. Deus tem uma importância fundamental na igreja. E usando essa alusão que eu coloquei para você, você consegue perceber que nem o líder e nem o liderado, eles podem fazer as coisas de qualquer maneira. Um depende do outro. E quando eu comecei essa mensagem, eu falei: Deus precisa de você como você precisa de Deus. Você está entendendo a magnitude dessa mensagem que Deus quer trazer para sua vida? Você está entendendo que você não pode andar tão rápido porque você precisa do socorro. Você está sendo socorrido todos os dias. Assim como Marcos estava sendo auxiliar e aprendendo com Paulo e Barnabé. Mas vamos prosseguir aqui para a gente não se estender muito só nisso aqui, porque eu acho que isso aqui você já deu um boom na sua mente aí para você ficar mais esperto com algumas coisas aí. João Marcos abandonou Paulo e Barnabé em Panfilha e largou a obra. Lógico que ele fez isso, né? Então Atos capítulo 15, versículo 38 mostra claramente isso. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Atos capítulo 15, versículo 37 e 38, como eu já falei para vocês. O abandono de Marcos, ele traz consequências. Ele traz consequências. Claro, como qualquer ato que você tomar na sua vida vai ter consequências. O ato de Paulo falar com o procônsul fez com que uma alma fosse salva, mas o discipulado teve um equívoco ali, um erro, e não foi bem executado. Aqui, já o liderado, Marcos, ele por ter abandonado, agora nessa próxima chamada dele,
para uma nova missão, Paulo simplesmente, por não ter entendido esse erro que ele mesmo cometeu, e Barnabé entra nessa mesma história, ele agora também não chama Marcos. E nós sabemos o final dessa história. Sabendo o final dessa história, você sabe muito bem que ele realmente errou e ele reconheceu isso no final da história. Mas ninguém fala sobre isso. Ninguém quer falar a verdade da Bíblia. Por que todo mundo fica massageando ela? Por que quando é o liderado tem que bater no liderado, mas quando é o líder não pode bater no líder? Porque Paulo errou aqui. Se é para corrigir o liderado, tem que ser corrigido o líder também. Senão todo mundo não aprende. Voltamos à nossa alegoria aqui da minha vida, mas para trazer para vocês entenderem que aí qualquer pessoa pode ter vivido isso. A figura do socorro do carro. Ei, se o líder, quem está no carro da frente, frear rápido ou acelerar, vai dar ruim para quem está sendo puxado atrás. E a mesma coisa quem está atrás, se não apertar o freio quando ele parar, não estiver prestando atenção, vai também dar ruim. Então, os dois precisam saber suas funções corretas, senão não vai dar certo. E arrependimento é também horizontal, precisa ser para todo mundo, não é só para quem está ali sendo liderado, o líder também. Erra o líder e o liderado, não é só um que erra. Aqui a gente vê isso claramente. Não é possível que eu estou vendo uma Bíblia e você está vendo outra. Eu estou mostrando com fatos e com vários argumentos que você consegue ver isso aqui. Vai na sua Bíblia e lê de novo o texto inteiro que você vai ver isso. Vamos lá. Então, Barnabé, o filho da exortação. É importante. O bom de Marcos aqui é que ele tem dois líderes. Um é prudente. O outro, ele só está se apegando à missão dele. A missão de levar o evangelho. Paulo foi excelente nisso. Escreveu 13 cartas. Fez um ministério maravilhoso. Eu sou apaixonado com as cartas de Paulo. Eu amo ele. Mas assim como Salomão foi um sábio e teve suas várias concubinas e errou no final da vida, a Bíblia também não isenta aqui Paulo do erro que ele cometeu com Marcos e mostra isso claramente. Agora, Barnabé, a Bíblia exalta mostrando como uma liderança deve ser. E interessante que o nome dele é filho de exortação. Filho de exortação. Atos capítulo 4, versículo 36 a 37. Diz o seguinte: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, aí você já conhece esse texto, que é o texto que eu falei com vocês, que é quando ele entrega tudo que tinha ali para abençoar, né, e tal. Ele tenta abençoar o povo porque ele quer viver em comunhão. Ele vê o todo, ele não pensa só nele, ele não pensa só na missão ali de fazer uma pessoa aceitar Jesus. Ele não pensa só no procônsul, ele pensa em quem está à volta dele. Por isso que a atitude dele é dar o que ele tem para os outros. Você está me entendendo, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Ou está difícil você compreender quem são os personagens ou pessoas que realmente viveram, né? O que eles faziam e como eles agiam. Se você não perceber como você age, fazer uma autoanálise, algo que eu falo direto aqui, e é possível que você não percebeu isso,
É preciso se analisar, é preciso ver onde você está errando. Se você não olha no espelho e não consegue olhar, e se você não consegue ver as características de Cristo em você todos os dias, você vai errar, cara. Desculpa o cara aí, mas é a verdade. É a verdade nua e crua. Tá certo? E olha o que Barnabé significa: encorajador. Uma pessoa que está começando no Evangelho, uma pessoa que está conhecendo a Deus, ela precisa de encorajamento. Marcos, alguns estudiosos dizem que ele tinha 16 anos nesse momento aqui que ele começa a andar com Paulo. Ele é um jovem. E aí, isso mostra que a juventude dele, se tem uma pessoa mais velha, se tem uma pessoa que está mais tempo dentro do Evangelho, ela precisa ter paciência com ele. Precisa entender melhor Marcos. E aí entra a questão familiar também, né? Porque Barnabé é primo, é parente, já conhecia Marcos possivelmente desde a infância, né? Nos primeiros passos de Marcos ali, ele já conhecia. Ele conhecia um pouco mais Marcos. Mas sabe por que ele conhecia? Porque ele estava perto. Paulo não andou tão perto de Marcos. E por isso o erro. Não sei se voluntariamente ou involuntariamente, mas aconteceu o erro. Houve o erro. Mas você pode ver que Barnabé, ele por ele ter um nome encorajador, filho de exortação, nome dado pelos apóstolos, que entenderam, que viram nele uma pessoa que vai encorajar pessoas. Isso fez a diferença em Marcos. Porque se não tivesse Barnabé, talvez não tinha o evangelho de Marcos. Teria o evangelho de outro apóstolo, sei lá. Mas essa mudança aqui de ser um discipulado que desce para o lado, faz sentido o que o pastor Manu Mesabarba ele disse, né? Barnabé desce para o lado. Ele desce para o lado de Marcos, para ensinar Marcos. Olha, não é assim, Marcos. Você não precisa desistir. Talvez essa luta foi forte para você, mas você não pode parar. O evangelho é assim mesmo. É difícil. Vai ter pessoas que vão querer ouvir você, mas vai ter pessoas que não vão querer ouvir. Vai ter pessoas que você vai orar e vai cair no espírito, mas vai ter pessoas que vão manifestar o demônio nelas. E você tem que estar preparado para tudo isso. Então ali você vê que, poxa, Barnabé entendeu porque vivia do lado, conhecia Marcos, andava perto, não era distante. E deixa eu te falar uma coisa aqui que é muito forte, tremenda. Essa você segura no sofá aí da sua casa para você não cair, mas é muito forte. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você que é líder, a Bíblia fala o tempo todo de pastor e ovelha. E fala ainda, né? Deus é o bom pastor. Se você pegar isso no natural, pastor de ovelhas lá de Jerusalém, né? Daquela região e tudo, existiam vários. Mas em todos os tipos de pastores, que é outra mensagem, depois se vocês quiserem, vocês me pedem nos comentários, eu falo para vocês. Todos esses grupos de pastores que existiam. Deixa eu te falar, não teve nenhum que a ovelha levantou e foi para cima do pastor, não. Fala que elas reconhecem o pastor, mas não é elas que buscam o pastor, não. Sempre é o pastor que, tendo 99, uma se desgarrou e ele foi atrás. Não foi a ovelha
que foi atrás da outra ovelha. Não, isso é papo furado. Evangelho zero à esquerda, não existe isso. Se Deus colocou tantas vezes falando sobre o pastor, é porque com certeza ele entendeu que o líder é ele, é que rege as ovelhas. Ele fala anjo da igreja. Porque a palavra, ela vem primeiro para o líder. E depois ele passa para os liderados. E na hora que ela passa ainda pelo líder, tem uma coisa que ela faz. Ela primeiro trata com ele, para depois tratar com quem ele vai falar. É um milagre duplo. Lê a sua Bíblia que você vai ver tudo isso acontecendo, né? Se você não achar, você me fala que eu vou procurar vou achar todos os textos para você e te entrego. Só comentar aqui embaixo que eu te entrego. Mas é um fato. Tá na Bíblia. Lê aí que vocês vão achar. Bom? Então vamos lá. Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento sobre o João. Lógico. Por quê? Porque um fato, né? Um quer viver sua missão, né? E não quer olhar para o lado. E uma coisa que eu aprendi com outro pastor, ele disse o seguinte: nunca é só a pessoa tá fazendo vários erros, é só a pessoa. Sempre tem várias outras coisas acontecendo ao redor dela. Tem que olhar se a família dela tá bem, o que está acontecendo com a casa dela, o que está acontecendo no trabalho dela. Sempre tem um porém, sempre tem alguma coisa por trás. A gente não pode julgar a pessoa, sempre tem acontecendo alguma coisa a mais. Eu aprendi isso, eu também fui discipulado. Isso que eu estou ensinando para vocês, tá bom? Não é tudo, eu não sei tudo não, mas o que eu sei eu tenho que passar. É isso que Deus me cobra todos os dias. Compartilhar aquilo que Deus me ensinou, que Ele me ensina. Tudo que eu passei tanta coisa ruim, tanta dificuldade, tanta limitação, tanta pancada que eu tomei. E Ele agora está querendo, coloca para fora isso, porque as pessoas precisam saber, para elas não caírem no mesmo erro, para não errar o tanto que você errou. Não é a questão de acertar todas as vezes, não. Eu errei muito mais que eu acertei. Mas o errar muito mais que eu acertei me fez ter a mesma atitude de Paulo no final. Entender sobre o arrependimento. Porque ser segundo o coração de Deus, como Davi foi, é entender o arrependimento. Vamos lá. Eu vou entrar em outros passos mais para frente. Vamos lá. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então ele também abençoou, tá? Vamos lá então. Paulo, que o chama de cooperador. Agora tem a virada de chave, né? A virada de chave. Porque, assim, às vezes nós tomamos atitudes que, principalmente nos dias de hoje, tudo é uma correria, a gente não presta atenção no que nós estamos fazendo. Nós só vamos ver muito depois. Quando realmente as pessoas, se elas não pararem, se elas não desistirem, porque se ela desistir você nunca vai saber, mas se ela persistir, com certeza você vai ver Cristo nelas. Com certeza você vai ver coisas nelas que você não via antes. Então assim, você deixou de lado o Marcos, mas se esse Marcos não desistir, com certeza Deus vai honrar ele. Porque Deus, ele fica assim, extremamente feliz com alguém que não desiste. Não importa o que aconteça com essa pessoa, ela não desiste. Essa constância de estar na presença de Deus, de estar sempre dando um sorriso, mesmo estando triste, mesmo tendo uma dificuldade, mesmo tendo uma limitação, não é para todo mundo.
Mas quando você tem isso, irmão, Deus se agrada demais de você. Pode ter certeza. Se você faz isso e por um momento você fez ali, como é que chama a palavra? Murmurou que não era para você estar passando por isso. E aí a gente, por isso que o texto base é Jó. Se você não murmurar, se você entender que realmente você precisa passar por aquilo, que aquilo é um aprendizado, que você precisa vencer aquilo e ver Deus, assim como Jó viu. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos podem te ver. Jó, capítulo 42, versículo 5, 6, ali em diante, vai dizer sobre isso. Aí, meu irmão, todas as pessoas que tiveram alguma atitude que foi errada com você, vai ter a oportunidade de reconhecer o erro que elas tiveram. Não é sabor de mel, não, tá? Não é aquela música sabor de mel, não. É reconhecer o erro que elas cometeram. E veja que Paulo fez isso. Filemon, capítulo 1, versículo 23 e 24, ó. Epáfras, meus companheiros de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Filemon, capítulo 1, versículo 23 a 22. Entendeu? Já tá mudando. Já conseguiu ver nas atitudes de Marcos que ele é um cooperador. Ele é uma pessoa que está do lado para vencer, que é o mesmo foco, o mesmo objetivo dele. Porém, é a historinha que eu contei do socorro do carro. Tem uma corda ali. Quando o líder entende que essa corda só tem que ficar esticada, ele não pode correr e nem ser lento demais para essa corda ela esmorecer ali, ela ficar baixa e esses carros se chocarem, tudo volta ao normal. Eles vão conseguir, no fim de tudo, socorrer alguém. Porque o socorro, às vezes, não é o liderado, a pessoa que está atrás do carro ali, guiando, sendo puxado por aquele carro. Lembra que a historinha é um socorro de um carro? Então é de um cliente, é de uma outra pessoa. Não é daquele filho, igual eu estava ali, o filho que estava sendo ali atrás guiando. É sobre uma outra pessoa. Então, para abençoar uma outra pessoa, o liderado, ele precisa estar de comum acordo com o líder que está à frente, com a pessoa que está à frente. Senão vai dar ruim, irmão. Não vai ter jeito. Olha que alusão maravilhosa, que tremendo. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Que isso aqui nem nos meus estudos estava para falar isso. Mas Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Essa palavra aqui é uma palavra que era para ter sido, é para falar. Vamos lá. Glória a Deus, estou muito feliz. Muito feliz em saber que Deus está me usando aqui. Toma consigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, irmão, quando você tem a pessoa, você agora entendeu quem ela é, você vai trazer ela para perto. Não vai andar com ela longe. Não vai andar com ela assim, sem prestar atenção nela. O líder entende quem está sendo liderado. O poder da liderança está aí. E ele conheceu o seu liderado, saber usar ele da melhor forma. E quando você sabe fazer isso, irmão, você vai mudar vidas, pessoas ao seu redor. Tudo que você vai fazer, você está vendo tudo ao seu redor. Não adianta só correr e deixar seus liderados para trás. Tá alcançando o objetivo, então tá ótimo. Não é assim. Não é assim. Biblicamente, está vendo aqui, não é assim. Chegando ao final, a gente vê.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 11 diz: só Lucas está comigo. Ele estava só com Lucas. Paulo só estava com Lucas. Mas traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E aí você pode ir lá depois ler capítulo 12 e 14 de Corinto, 1 Corinto, que você vai entender o resto desses ministérios aí. Eu não lembro se é 12 ou se é 14, mas eu acho que é 12. Aí depois você dá uma olhada lá e vê quais são esses ministérios. E aí a pergunta fica, né, para você, depois de toda essa mensagem: pode alguém ser útil para Deus? Aí é que tá. Você pode ser útil para Deus se... Depende. Se você é jovem e já tem maturidade, porque sendo jovem ali, Marcos não teve a maturidade, mas se você já tiver a maturidade, você vai ser útil. Se seu líder é encorajador, assim como o nosso amigo da nossa mensagem aqui, Barnabé. Se você está disposto a mudar, porque Marcos errou no início, mas ele mudou, por isso ele foi o último no final. Se você tem ou não foco, porque desistir, você não ia ser útil nunca para Deus. Mas se você manter o foco, você vai ser útil a Deus. E se você entender quem é Deus na sua vida, se tudo isso você tiver, pode ter certeza que é sucesso. Espero que Deus tenha falado com a sua vida. Essa mensagem foi difícil fazer, foi difícil colocar ela para fora, porque era para ser uma live e se tornou um vídeo. Mas, como eu falei aqui, eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso deixar de falar o que Deus tem colocado no meu coração e tem ministrado há mais de uma semana atrás. Então, em cada palavra que eu ouço, em cada vídeo que eu assisto do YouTube, cada música que eu ouço, eu ouvia essa questão de preciso ser útil. E eu preciso ser útil a você aqui nesse vídeo, abençoando a sua vida e fazendo você mudar. Espero que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter aprendido. Se isso aconteceu, já se inscreva no canal, deixa o like e compartilha em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima.